Meu irmão e minha irmã, hoje, dia 3 de outubro, a Igreja do Brasil comemora os seus protomártires, ou seja, os seus primeiros mártires em terras brasileiras. São André de Sobral, Francisco Ferro e seus companheiros mártires. André de Sobral nasceu na cidade de São Vicente, no litoral do estado de São Paulo, é a primeira cidade fundada no Brasil. Estudou com os jesuítas, foi aluno do padre José de Anchieta e depois partiu em missões para o Rio Grande do Norte, para evangelizar aquelas terras, aquela área do Brasil. Com as perseguições holandesas e com o aumento do protestantismo na Europa e que depois chegou no Brasil com as expedições holandesas, os holandeses se juntaram com alguns grupos indígenas daquela região que não eram favoráveis ao catolicismo e começaram a perseguir Padre André de Sobral, Padre Francisco Ferro e os outros companheiros, as outras pessoas cristãs católicas. Até que, em 1648, houve um grande massacre. Entraram na igreja onde o Padre André celebrava a missa, o mataram também muitas pessoas. Depois foram atrás desse outro padre, Padre Francisco Ferro, também o mataram, assim como seus companheiros. Também entre o grupo dos mártires está Mateus Moreira, que é um dos padroeiros dos diáconos, porque também deu a sua vida como mártir, ele que ajudava ali na paróquia do Padre Francisco Ferro. Celebrar então esses primeiros mártires é celebrar as origens do catolicismo nas nossas terras, origens que também aqui foram com sangue, com a vida de muitas pessoas. Vamos então escutar o que nos diz para nós hoje o Evangelho do dia, segundo Lucas. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Com esta sessão do Evangelho de Lucas se inicia a grande viagem de Jesus, a última viagem de Jesus, que se dirige para Jerusalém. Vai com os seus discípulos para consumar todo o seu projeto, toda a sua missão aqui nesta terra. Nós vemos com este Evangelho que se é a última viagem de Jesus, então já há algum tempo vinham caminhando ele com os seus discípulos, tinham de fato, como nós escutamos nos evangelhos dos últimos dias, feito milagres, feito curas, falado, ensinado, tinha já feito um percurso com os discípulos, já lhes tinha iniciado na sua missão de ser discípulo, de fato os tinha enviado semana passada. Porém nós percebemos que os discípulos ainda são imaduros na fé, têm uma fé ainda frágil, entendem um pouco errado o seguimento de Jesus. Os discípulos têm em mente uma passagem do profeta Elias, que manda descer fogo do céu sobre alguns soldados que vinham para prendê-lo. E pensam que com Jesus deve ser a mesma coisa, por isso pedem a Jesus: quer que mandemos raios e fogo do céu, Senhor, para matar os samaritanos? Jesus, porém, diz: não é assim. O meu seguimento, a minha missão é outra aqui nesta terra. Além disso, nós vimos neste evangelho que Lucas nos diz que Jesus tomou a firme decisão de ir a Jerusalém. Isso quer dizer, nas palavras hebraicas, vamos dizer assim, traduzidos literalmente, significa cabeça dura, teimando, tinha que ir. Nada lhe tirava daquele caminho, porque de fato obedecer ao Pai para Jesus era a sua única opção. Não existia outras opções, outros desvios. Tinha que obedecer à vontade do Pai até o final. Tomou esta livre decisão, esta firme decisão de obedecer ao Pai até as últimas consequências. O que é então que este Evangelho, esta festa dos protomártires do Brasil, pode dizer para nós neste dia? A primeira coisa é lembrando que Jesus chegou até Jerusalém, deu a sua vida, como nós todos sabemos, ofereceu-se como vítima, como sacrifício pelos nossos pecados, para nos redimir dos nossos pecados, nos reabriu a porta do céu, nos deu esta possibilidade. Por isso, até que chegue a nossa vez, ou como dizem os teólogos, até que chegue o juízo final, não é tempo de oferecermos outros sacrifícios humanos para a remissão dos pecados, nada disso.
Não temos que pensar nós que devemos fazer com que caia fogo e enxofre sobre os nossos irmãos que não seguem Jesus, para que os puna e não vão mais para o reino dos céus. Nada disso. Jesus nos deu esta possibilidade de Ele, entregando-se na cruz, deixar-nos o tempo da misericórdia e do perdão, o tempo da paciência de Deus. Até que chegue o juízo final, Deus está pacientemente esperando que os seus filhos se convertam e mudem de vida, que voltem para Ele, não com o fogo do céu, não com raios e enxofre, esperando pacientemente, porque o seu tempo, o seu modo de esperar é o modo da misericórdia, é o modo do amor. Por que então que nós muitas vezes queremos que os nossos irmãos mudem de vida de um dia para o outro, ou então aqueles que ainda não se converteram, que queimem no fogo do inferno? Quem somos nós para decidir o futuro dos nossos irmãos, se Deus mesmo espera com paciência que mudem de vida? Essa deve ser a mensagem principal do Evangelho de hoje para nós. Esperar em Deus. Nós lutando para que não voltemos atrás e não caiamos outra vez no pecado, mudando a nossa vida, mudando o nosso comportamento, fazendo sim pequenos sacrifícios, pequenas abnegações para melhorar, para ser mais santos, ajudando os nossos irmãos que também querem iniciar este caminho, porém esperando com Deus que aqueles que ainda não mudaram de vida, que ainda não seguem Jesus, um dia possam fazê-lo antes que Jesus volte, antes que venha o seu reino, a sua justiça completa sobre esta terra. E enfim, nós temos que ser estas testemunhas amorosas e misericordiosas do amor de Deus. Os santos que nós comemoramos hoje, André de Sobral, Francisco Ferro e os outros companheiros, diz as crônicas do seu martírio, eles estavam na Santa Missa, estavam celebrando a Santa Missa quando os soldados holandeses e os índios vieram para matá-los. Não tinham armas, não tinham nada, não se defenderam. Com amor, com misericórdia, abraçaram o sacrifício, abraçaram a cruz de Cristo que lhes estava sendo imposta naquele momento. Que a gente possa também ter esta capacidade de esperar em Deus pela conversão dos nossos irmãos e que quando a nossa cruz chegar, que a gente possa abraçá-la com amor e com misericórdia. Que a bênção do Senhor seja derramada sobre você neste dia, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.